Viram que falaram que o problema da literatura são os influenciadores? Disseram isso. Não leram o texto que saiu esses dias? É um texto do colunista Paulo Roberto Pires, do site 451, que é uma revista especializada em literatura. Ele disse que ele tá cansado da guerra contra o clichê. Então ele resolveu que em 2026 ele vai se deixar influenciar pelos influenciadores quando ele for escolher um livro. O texto é belíssimamente escrito em tom de ironia fina para falar que o problema da literatura somos nós. Sim, nós. Eu, você, os booktokers, os booktubers, as bookredes e você que consome esse tipo de livro indicado aí por essa galera. Segundo o texto, a nossa leitura é mecânica. Dizem que a gente transformou a arte em abdominais literários e que a gente só liga pra like e que nossos vídeos são o fim da crítica de verdade. Eu fiquei com a impressão que na verdade ele conhece alguns poucos influenciadores, talvez os maiores, não gosta dessas pessoas, ele foi apresentado pra alguns que ele achou ridículo e faz o que todo mundo adora fazer, que é generalizar. Eu fico imaginando os comentários, né? Acho que os influenciadores são vistos e postos ali como uma grande chacota, eu tenho certeza. Pois bem, tudo bem, eu li, respirei fundo e fui pesquisar um pouquinho. Vai que estou errado e eu tenho que me recolher à minha insignificância. Portanto, tudo que eu falar aqui não é só a minha opinião rasa e ridícula de um simples influenciador literário que bebe vinho. Eu só vou trazer uns pequenos dados de mercado, de sociologia, de teoria literária, nada muito profundo, porque eu sou raso igual um pires. Só pra gente discutir se o influenciador literário tá matando a literatura ou se, na verdade, ele é o único que tá mantendo ela viva e interessante. Eu tô desgostoso comigo com essa história. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi. Se é a primeira vez que você tá aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, de séries e de filmes desde 2018, sempre com uma tacinha de vinho na mão aqui, tomando meu vinhozinho. É por isso que eu sou chamado de um moço do vinho. É por isso que você está no canal do Moço do Vinho. Eu gosto de falar de tudo isso tomando um vinho. Hoje eu vou pedindo pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Pega a sua bebida, pode ser qualquer bebida. Aqui não temos preconceito. Pode até ser de água, suco de laranja dentro de uma taça, é gostoso. Também, se você gostar desse vídeo, você pode dar o seu hype, né? Que é uma ferramenta nova do YouTube que ajuda pequenos canais a crescerem. Com o seu hype, o YouTube entrega o vídeo a mais pessoas e a nossa comunidade aqui aumenta. Então, se você tá vendo esse vídeo no celular, vai ter o botãozinho aí do hype, já fica o meu agradecimento, se você puder, me dá o seu. Muito obrigado e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, a ascensão dos influenciadores literários aí, que são essas figuras, né, do BookTok, do BookTube, do Bookstagram, né, ele acabou rompendo com tudo. Até pouco tempo a literatura era mediada por críticos em jornais, né, revistas especializadas. Eles eram os verdadeiros guardiões da cultura, né, dizendo quais livros valiam a pena. Agora, com as redes sociais, isso mudou, né, completamente. As pessoas comuns, né, os réis mortais que apenas leem, elas podem dar as suas opiniões de leitores. Com as suas opiniões de leitores, pasmem, elas podem influenciar alguém. E esse acesso aberto cria uma lógica baseada na confiança horizontal entre os leitores. Isso quer dizer o quê? Antes o crítico atuava ali como guardião dos portões, né? O gatekeeper. Quem estuda comunicação, né? Quem fez jornalismo e tal, já deve ter ouvido falar nesse termo. A função do gatekeeper, né? Do guardião, seria filtrar o que vale a pena ou não, né? Resumindo ali bem grosseiramente. Na literatura, esses guardiões protegeriam o vasto campo da produção literária e consagrariam ali obras baseadas em critérios estéticos canônicos e muitas vezes fechados ali ao grande público. Já o nojento do influenciador opera na lógica do exagero e da confiança horizontal. Ele não tá num pedestal, ele conversa com você de igual para igual, recomendando livros, né, de um jeito espontâneo e sincero. Ou seja, ele tá olhando no seu olho. Talvez ele não esteja fazendo uma análise técnica fria e sem graça, mas ele está te recomendando um livro. Um grande pecado, não podemos. Inclusive, não podemos dar dica de livro, tá? Porque tudo agora virou dica de livro e isso é ruim, segundo a crítica. Então é uma coisa horrorosa, né? As pessoas passam a confiar porque vem alguém, né, como a gente, que sentiu o livro na pele ali e compartilha dessa sensação. Essa confiança horizontal ajuda a formar comunidades de leitores que antes quase nem existiam. Ou seja, ele vai se utilizar de termos, né? Vai chamar de resenha, de dica, vai falar termos horríveis, pobres, como esse livro me fez chorar. Imagina que horror você indicar um livro e falar esse livro me fez chorar, ah, esse livro me fez alguma coisa, não. Primeiro você tem que arranjar um emprego num jornal, fazer muitos cursos, uma faculdade de letras, para aí você indicar um livro. Indicar não, fazer uma resenha crítica. Trabalhar num jornal, né, que defina se o que você vai falar tem propriedade ou não. Se você fizer um blog, acabou pra você. Se você fizer um canal no YouTube,
cusparada na tua cara. Vamos aí por partes, né? Primeiro, a acusação de superficialidade. Essa crítica parte de uma ideia antiga de que a única leitura válida é a analítica e a distanciada. Nesse caso, quem chora, né, lendo um livro ou diz "ai, me identifiquei com o personagem" é visto como ingênuo. Contudo, há teorias recentes que apontam outra direção, né? A pós-crítica. A professora acadêmica Rita Felsky tem um livro chamado Uses of Literature. A Felsky quer devolver os estudos literários aos prazeres e recompensas da leitura. Uma atividade que, recentemente, na opinião dela, sofreu negligência nas mãos de teóricos mais interessados em conceitos do que nas sensibilidades de escritores e leitores. Ela, por exemplo, vai falar em 4 modos de engajamento com a literatura. São eles reconhecimento, encantamento, conhecimento e surpresa. E aí, para nossa conversa aqui, para o que a gente está falando, 2 modos são importantes. São eles quais? Primeiro, o reconhecimento, né? Que é quando o leitor vê algo no livro que parece com ele mesmo. No BookTok, né, influenciadores falam muito disso, né? Ao mencionar representatividade, por exemplo. É um personagem, é um protagonista negro, é uma trama LGBT, então ver partes da sua identidade numa história é algo poderoso. Para quem era excluído na literatura oficial, né, se vê na página ali, tem um grande significado. E ignorar isso é perder a noção de que a literatura também serve como um espelho social. Outro ponto é o encantamento, né? Quando você fica completamente absorvido pela história ali e sente como se você estivesse sendo transportado para aquele mundo. É aquilo o livro devorável, né? Que você não consegue largar, que te tira da tal ressaca literária, esse termo aí que o crítico também não gosta. O livro que te dá um quentinho no coração, essas expressões todas que as pessoas usam, né? As pessoas que não são formadas em letras, que não têm um mestrado, elas usam para indicar um livro. É o encantamento com a leitura. Que coisa horrível. Quer dizer, nesse mundo maluco, né, conseguir se encantar, né, pela imaginação, para mim é um triunfo. No Brasil, um país de não leitores, é bom lembrar, isso é quase mágico. E os jovens que recomendam isso estão comemorando justamente esse poder da leitura. Dizer que ficar imerso na história é fraqueza intelectual é uma visão elitista, mas se eu falar que é uma visão elitista, ele vai dizer que esse é um argumento fraco. Então não é elitista. Portanto, longe aí de ser falta de crítica, essa linguagem emocional dos influenciadores é o que a gente pode chamar de crítica afetiva. Eles avaliam a obra pelo que ela provoca no leitor, né? Não só pelo quão rebuscada ela é. E essa é uma abordagem legítima, né? Avaliar um livro pelo impacto humano que ele causa, coisa bonita. Outra manifestação típica dos influenciadores é o tabbing, né? Que é colocar vários post-its coloridos no livro. Intelectuais não gostam disso, não. Eles costumam rir disso aí, dizendo que é só pra aparecer no vídeo. Às vezes é. Mas isso pode não ser só estética, né? Na verdade, marcar trechos ali com post-it é uma forma ativa de leitura. Quem faz isso tá dizendo, olha só que trecho bonito, ou, sei lá, essa frase me emocionou. Sim, a pessoa não está fazendo uma grande análise crítica literária, mas é como fazer um mapa de emoções ali, né? Cada etiquetinha vai mostrar um momento que marcou o leitor, né? É um fichamento do livro. No final, o livro vai virar ali um artefato, né? Vai virar um negócio pessoal, cheio de significados ali, né, que o leitor escolheu. Isso pode dar um novo valor ali ao livro físico, né, para os jovens, esse contato tátil, assim, com o livro, né, vai trazer a materialidade de volta ali, né, você tá encostando no livro. Algo aí que a crítica tradicional acadêmica muitas vezes ignora. Pode não ser só enfeite para vídeo, né, pode ser uma leitura ativa ali, que enriquece a memória do leitor, que incentiva debates também. Um ponto que sempre aparece também são os tropos, né, os clichês. Por exemplo, histórias de enemies to lovers, né? Inimigos que se amam, fake dating, né? Personagem finge um namoro. Ou o negócio só tem uma cama, né? É uma história de romancezinho ali, levezinho, e na história só tem uma cama, eles têm que dividir a cama, esse negócio. Eu particularmente não gosto muito dessas histórias, mas pelo amor de Deus, às vezes eu gosto de ler um livro assim, às vezes eu gosto de ver uma história assim, às vezes eu gosto de assistir um filme assim. Muitos críticos dizem que usar esses tropos aí é preguiça criativa e quem gosta disso é um leitor superficial. Mas como a gente já falou aqui, a teoria literária moderna e até estudos de psicologia mostram que esses tropos são como estruturas de expectativa no cérebro. Eles funcionam quase como um guia ali para o leitor. Num romance, por exemplo, o tropo aí enemies to lovers, né, é uma promessa cumprida de um tipo de experiência emocional. O leitor sabe que vai encontrar uma história de conflito ali que acaba em amor. Ou você nunca viu um filme repetido, um filme que você gosta, porque ele te dá um conforto ali. Na verdade, não. Ele só deve assistir filmes que o desafiem intelectualmente. Mas quando você faz isso, né, você escolhe assistir
assistir ou ler uma história que você basicamente já sabe o que vai acontecer, isso ajuda a escolher o livro certo para o tipo de leitor. Ele já tem um menu de experiências que ele quer sentir. Se alguém quer algo confortável, vai procurar esses tropos seguros, esses clichês. Por exemplo, hoje em dia existe a chamada ficção de cura. São livros aí com cenários aconchegantes, né? Personagens, sei lá, cachorrinho, cafeteria, gatinho. Esses livros bondosos aí que tá explodindo no TikTok. Aliás, por explodir no TikTok, nas redes sociais, tá explodindo também nas livrarias. Isso é um pecado. Não pode. A gente quer livreiro falindo. A gente quer livraria fechando, porque vender não podemos. Mas voltando, esses clichês aí dão um conforto, né? Em momentos difíceis. Por isso que é chamado de ficção de cura. Eles criam um lugar seguro ali. Você lê sabendo as regras daquele mundo, né? E ainda assim você se surpreende. Esses tropos aí, no fim, são quase como arquétipos repaginados. Quando os influenciadores categorizam livros por tropos, eles estão fazendo uma espécie de curadoria, mas uma curadoria afetiva. Eles ajudam você a encontrar exatamente a emoção que você está procurando, que você está buscando. Essa organização por tropos aí mostra até um lado terapêutico, né? O leitor sabe que tipo de catarse emocional ele vai ter naquele livro. Se isso é uma coisa boa, né, pra sua construção como leitor, não sei. Mas que bom que temos leitores, né? Alguns leitores estão querendo construir alguma coisa. Se você quer continuar nesse tipo de livro, né, não quer ler outros tipos de literatura, não quer ter contato com algo mais complexo no sentido de forma, e eu acho que é um problema que também está em outras áreas, né? A pessoa também não quer assistir a um filme mais complexo, não quer ver uma narrativa diferente. Agora, você ficar apontando isso não faz você uma pessoa legal, não. Só faz você uma pessoa babaca. Tem um outro ponto aí de crítica que é a gamificação da leitura. Muitos veem metas de leitura e desafio, e tipo as metas de quantos livros por ano, né, no Scooby, no Goodreads, eles veem isso como algo mecânico. Uma tarefa industrial de marcar livros para ganhar uma medalhinha. Mas algumas coisas da psicologia comportamental veem isso de outra maneira. O cérebro humano adora uma recompensazinha. Cada vez que você marca um livro como lido, vê sua barrinha de progresso lá avançar, vai aumentar a dopamina, vai aumentar aquela sensação de prazer. Você recebe selos, medalhas, vê gráficos ali, tudo isso dá uma recompensa rápida e isso incentiva você a continuar lendo. Além disso, as comunidades literárias online ali normalizaram parar de ler livro ruim, né? O livro que você considera ruim. Temos exemplo aí de 50 páginas não te fisgarem, pule pro outro. É comum, já vi isso. Dá até pra superar a famosa ressaca literária aí, quando você não consegue pegar um outro livro. Isso tira a culpa de abandonar leituras enfadonhas aí, né? Sem essa pressão, o leitor fica mais resiliente. Não gosta, troca, mas continua lendo sempre aí sem se sentir mal. Há até plataformas que mostram estatísticas pessoais, né? Quantos livros leu, quais gêneros prefere, qual o seu ritmo. Isso ajuda aí a pessoa a refletir sobre os seus próprios hábitos. Claro que tudo isso pode virar só uma sinalização de alguma virtude, né? Pode virar ali uma baboseira de competição. Pode até estimular mentiras, né? De pessoas que fazem leituras dinâmicas aí só pra aumentar a quantidade de livros. Mas isso é outro papo que entra em outro assunto. A questão que demonizar todos esses rituais é só rabugice. Porque no fim de tudo isso, toda essa discussão, tudo é um empurrão necessário para criar o hábito da leitura. Vamos lá, para democratizar a leitura, antes a gente precisa garantir que o hábito exista. Então essa gamificação é a porta de entrada, né? O aprofundamento crítico pode vir depois. Só que sem abrir a porta, ninguém chega no destino. Outro eixo aí da crítica tá na parte mercadológica, né? E aí até concordo um pouco. A crítica diz que os influenciadores são apenas peças de marketing. Concordo aí em parte, né? Porque a gente é mesmo. A gente é peça desse maquinário. O crítico, aliás, concorda com isso, né? Ele fala que é um papel importante, né? Mas ele concorda com um imenso juízo de valor. A máquina do livro, ela precisa ser abastecida, né? E os influenciadores, eles são a engrenagem que fazem essa máquina girar. A ideia romântica aí de que a arte deveria ser imune ao mercado não funciona na prática. A indústria editorial vive de hit, tá? A maioria esmagadora dos livros aí publicados mal dá lucro, muitos vendem pouco ou dão até prejuízo. Quem paga as contas são os best-sellers, são aqueles títulos que vendem como água. Então vamos lá, o superávit dos grandes sucessos é que subsidia todo o resto. Os ganhos de um romance YA, de fantasia, de romantasia que explode no BookTok, esses livros é que vão garantir que as editoras possam lançar, sei lá, coletâneas de poesia, que possa publicar ensaios acadêmicos, uma ficção, um autor independente, um
autor iniciante. Sem esse dinheiro dos best-sellers, muitos desses projetos não existiriam. Além disso, nada existiria, né? Não ia ter uma livraria. E tem mais, né? As margens do mercado editorial são apertadas, né? Tem desconto lá pra livraria, tem custo de impressão, de distribuição, de marketing. Quem ganha dinheiro é quem vende volume. É aí que os influenciadores entram. Isso quer dizer que os influenciadores só vão indicar livros best-sellers? Talvez ele vai dividir ali alguma parte da influência do conteúdo dele pra isso. Mas bora procurar alguns outros influenciadores que vamos encontrar aí quem lê o Colin Hoover e, ao mesmo tempo, tá lendo o Ilíada. Não tô zoando, não. Tem gente que lê Ulisses e lê É Assim que Acaba. E faz um trabalho bom. Mas quando um influenciador faz 50 mil pessoas comprarem um livro, não é um capricho, não. É garantir que a editora continue funcionando. Isso significa livrarias cheias, empregos mantidos e o setor com mais investimento ali em novos títulos. Quando o influenciador indica um best-seller ali do momento, ele, na verdade, está mantendo vivo o sistema que publica também os livros que são considerados alta literatura. Então, criticar dessa forma generalizada, né, esse sucesso comercial, no fundo, é atacar a própria sobrevivência da diversidade literária. Outro efeito positivo desse cenário todo aí é a tal da cauda longa. O marketing tradicional, geralmente, né, fala de lançamentos do livro novo da editora. No algoritmo das redes sociais, às vezes, não importa o ano de publicação, só importa se o conteúdo é relevante agora. Isso gerou fenômenos incríveis aí, clássicos, esquecidos, voltando a ser best-seller. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis, um clássico do século XIX. Ele virou best-seller daí, depois de viralizar no TikTok em 2024, 2025. Ao redescobrir aí um livro mais antigo, mostra aí que a qualidade literária também pode fazer sucesso nas redes, né, desde que traduzida para a linguagem atual. Muitas vezes esses movimentos são orgânicos, vindos dos próprios leitores. Quando um livro antigo explode aí, né, nas redes sociais, na internet, as editoras correm para reimprimir. E aí tem um terceiro aspecto econômico, que é o paradoxo da escolha. Com muitos títulos disponíveis, o leitor comum fica meio perdido. Aí entra o que diz o psicólogo Barry Schwartz: muita opção paralisa. No Brasil e no mundo, na verdade, saem tantos livros todo ano que a crítica tradicional, que encolheu nos meios impressos, tá, não consegue mais dar conta de indicar cada um. O influenciador surge como um filtro de confiança. Pesquisas como Retratos da Leitura mostram que a principal razão de uma pessoa comprar um livro é a indicação de alguém confiável. Embora o influenciador ainda não tenha uma grande porcentagem nessa indicação aí, de acordo com a pesquisa, tipo 1%, certamente isso vai crescer e certamente funciona porque ele é visto como um colega, né? Não é um professor distante. Não tô falando aqui que a indicação do professor não é importante, eu tô falando da sua relação que você tem com essas figuras. O influenciador vai dizer lá: procura esse livro aqui, você vai gostar. E aí as pessoas confiam nessa dica. E também você não é um idiota, que você tá seguindo um líder, né? Você é um seguidor e ele é o líder, e ele vai te indicar cocô e você vai comer cocô. Não é isso. Muitos livros que eu indiquei, na verdade, as pessoas odiaram. E aí elas falaram: poxa, não gostei desse livro. Pasmem, as pessoas conseguem pensar. O terceiro ponto é a missão social dos influenciadores. Sim, a democratização da leitura. A literatura brasileira sempre foi vista como um campo de elites, né? Com barreiras de preço, de linguagem, de acesso. Os influenciadores estão aí quebrando esses muros, né? Então, primeiro vamos falar aí da leitura voluntária, né? Na escola virou uma obrigação ler. Você lê por causa da prova, tem que decorar alguma coisa, ou pro vestibular. Isso gera uma resistência, né? Quem associa livro a dever de casa tende, né, a fugir da leitura, né? Porque no tempo livre não vai ler. Aqui vale lembrar do Stephen Krashen, né? E a hipótese dele da Free Voluntary Reading. Ele diz que só lendo por prazer, escolhendo livremente, a pessoa desenvolve vocabulário e estilo de escrita avançados. E os influenciadores aplicam isso na prática, né? Quando a gente recomenda quadrinho, romance, fantasia, mangá, suspense, a gente tá dizendo o quê? Leia o que te diverte. O famoso aí, leia o que te faz feliz, tão condenado, é uma pedagogia mais eficaz do que obrigar a ler clássicos que não interessa aquela pessoa no momento. Eu não me interessava por clássicos quando eu era mais jovem. Agora, leia os clássicos. Um jovem que começa devorando aí um fenômeno do BookTok, ele pode acabar desenvolvendo resistência para depois encarar obras mais complexas. Ou não. Mas se ele continuar lendo, meu amigo, no Brasil, vale lembrar que o Retratos da Leitura também mostrou que a leitura ela vai perdendo o interesse conforme você vai envelhecendo, né? Então as crianças leem, os jovens leem, conforme os anos vão passando, o interesse vai caindo. Ou seja, o influenciador é a ponte entre o não leitor e o mundo das letras. E quem é que acaba aumentando e construindo um muro maior ainda? Quem?
a crítica tradicional. E aí os dados brasileiros mostram que essa revolução nas redes sociais está acontecendo já. No começo desse ano, os dados que eu achei, né, publicações com hashtags como o BookTok Brasil lá no TikTok aumentaram cerca de 28%. O principal patrocinador da Bienal do Livro do Rio esse ano foi o TikTok. As buscas por livros no TikTok dobraram em 6 meses. Ou seja, a influência se traduz em comportamento real. Você vê as bienais mais cheias, você vê mais gente comprando livro físico, você vê mais gente dedicando tempo à leitura. Esses números derrubam aí o mito de que a geração atual não quer saber de livro. Talvez é você que não esteja sabendo se comunicar com essa galera. Então, se você quer que essas pessoas leiam livros, né, maiores da alta literatura, fale com elas. Ligue uma câmera e fale do jeito que você acha que deve ser falado. Liga uma câmera, indica um livro aí pra gente. Então, talvez o aspecto mais profundo seja a mudança de status social que tudo isso provoca. A leitura deixou de ser vista ali como uma atividade ou, né, uma coisa meio de nerd, não, uma coisa meio isolada, ou deixou de ser essa coisa meio intelectualizada. As redes criaram ambientes parecidos ali com fandoms, né? Fandoms literários, onde você encontra gente como você. Existem muitos jovens, principalmente em cidades aí que não tem muitos eventos literários, né? Então a comunidade online é o único espaço de pertencimento desses leitores. O influenciador atua quase como um mediador nessas comunidades, né? Ele cria espaços seguros para discutir enredo, para discutir emoção. Ah, que coisa horrível. Isso faz com que a leitura seja um negócio compartilhado, né? Valorizado socialmente. Em vez de ser excluído por ler, né? O jovem agora é reconhecido pelo que ele lê. Então a leitura tá cool, né? Num universo jovem, né? Movido a status, que o universo do jovem é movido a status. Não só do jovem, né? Vamos combinar. Mas isso pode até ser um movimento estratégico para a literatura, para o fortalecimento da literatura. Aliás, dá até para comparar ali dois modelos estruturais para entender esse conflito. A função social, né? Por exemplo, o crítico literário tradicional, ele atuava como um guardião vertical, né? Filtrava ali os gostos. O influenciador é um construtor de comunidade, né? Ele gera mais leitores, ele inclui mais do que exclui. Tem a abordagem do texto, né? O crítico lê de forma analítica e, por ser analítica, é um pouco mais distanciada. O influenciador lê de forma afetiva, né? Então a emoção é uma entrada legítima na literatura. E o critério de valor também, né? O tradicional, ele valoriza a originalidade, o formal, a complexidade. O digital valoriza mais a capacidade de entreter e de se conectar emocionalmente, né? Então o prazer estético é direito do leitor. Tem as ferramentas, né? O crítico usa ensaios longos, a resenha no jornal. Eu acho ótimo também, eu adoro ler resenha. Mas já que estamos falando do influenciador, ele vai usar vídeos, às vezes curtos, às vezes longos, mas vai usar uma linguagem visual diferente, uma maneira de se portar, uma maneira de falar diferente. Tudo isso são ferramentas diferentes para tempos diferentes. Não deveria ter uma hierarquia. Mas essa comparação deixa claro que a crítica severa aos influenciadores é, na verdade, uma crise de status das elites culturais. Os influenciadores não estão destruindo a literatura, eles só estão, talvez, descentralizando, né, a literatura. O que os críticos chamam aí de superficialidade e algo mecânico, eu acho que não procede, não. Eu tenho a leve impressão de que muitas pessoas aí fazem um discurso de formação de leitores, de incentivo à literatura, mas eles não querem formar esses leitores, não. Eles não estão interessados em abrir esse círculo de novos leitores, eles querem é fechar mais. Eles querem é que tenhamos bons leitores, seja lá o que isso significa. E os bons leitores, eles só podem existir dentro de um clube. Existe coisa mais elitista do que clubes? Você não pode ser sócio de qualquer clube. Pra você entrar num clube, ou você compra a coroa, a joia daquele clube, ou você herda. E se você entrar, você ainda tem que provar que merece aquele título. Bom, mas resumindo aí, pra mim, de fato, eu acho que os influenciadores fazem parte de um movimento de democratização da leitura, sim. E eles transformam o livro de um objeto sagrado e inacessível em um objeto de desejo acessível. E a gente pode até discutir os problemas disso. Podemos, que eu acho que tem muitos problemas, sim. Mas eu acho que a gente consegue discutir isso quando, de fato, o Brasil for um país de leitores. E agora, no momento, somos um país de não leitores, né? Somos mais não leitores do que leitores. Então a leitura superficial de alguém que nunca leu nada é infinitamente melhor do que uma leitura profunda que sequer começa por causa dos portões elitistas. Então eu acho que quando vai criticar aí, a resposta a essas críticas não é brigar, né? É dialogar com base nos dados da realidade, né? Onde a gente vive. Os influenciadores literários não são pessoas idiotas, burras, que só falam de livros que essas pessoas consideram ruins. Muitos aí fazem trabalhos sérios, tá? Trabalhos que não ajudam somente a formar leitores, a vender livros, mas a formar leitores com senso crítico apurado. Se os críticos consomem somente influenciadores de livros que eles consideram ruins, talvez seja bom dar uma
pesquisada melhor aí, né? Não ficar só refém do algoritmo. Eu também espero que esses críticos nunca assistam a nenhum filme popular. Zero, nenhum. Espero que eles consumam só neorrealismo italiano dos anos 40. Eles só assistam MUBI. Se eu presenciar algum crítico aí que mete o pau em influenciador assistindo um filme de massa, meu bem. Aliás, se me der uma dica de filme, eu já não vou gostar, porque que é você pra me dar uma dica. É cineasta? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se você ainda também não é inscrito, compartilha esse vídeo se você gostou, deixa o seu hype também se você gostou desse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até o final, um brinde e até o próximo vídeo.